Em períodos normais, vou colocar entre várias aspas, porque chamar qualquer coisa de normal já está errado por conceito, mas em períodos normais, digamos assim, a Colômbia, o Chile, o México vão ter um juro de 4,6. O Brasil, nesse mesmo momento, vai ter um juro de 8, 9%. Numa situação mais difícil, Chile, Colômbia, México vão ter juros de 9,5, com 10, e o Brasil está com juro de 15. Então, historicamente, a gente sempre teve um padrão de juros mais elevado, que é explicado justamente pela componente fiscal, porque quando a gente trouxe algum nível de... Especialmente, na verdade, quando a gente implementa o teto de gastos, o Brasil viveu um período ali onde o juro começou a ir para uma normalidade, que é esse 5 aí. Não aquele 2 que a gente viu na pandemia, porque tem outras explicações para esse juro. Mas a gente desceu para esse padrão, né? Então, a nossa política fiscal, que sempre costuma estar num ambiente expansionista, embora, entendi, tá cheio de TNT, você precisa de uma fagulha para estourar. Então não estourou. É um problema que a gente convive com ele. O mundo convive com esse problema. Os Estados Unidos está com uma discussão fiscal extrema. A gente discutiu ano passado debt ceiling. Então é uma discussão que está super em voga. Agora, fato é, o Brasil, com uma política fiscal que sempre está pisando no acelerador, precisa pisar no freio na política monetária e trabalhar com taxas de juros mais elevadas. E isso é uma combinação que não é positiva. Eu estou tentando entender assim, e como é que você muda isso sem mudar a política econômica, entende? Porque pelo menos o mandato que a gente vê desse governo até agora não é de controlar os gastos, a trajetória de gastos continua em expansão. Como é que você enxerga esse ponto? Cara, eu acho que isso aqui é uma questão, às vezes, que tem a ver muito com... passa por credibilidade, Ok. porque eu discordo do que você falou, de que a nossa taxa tem que ser estruturalmente mais alta. Porque vários desses países já tiveram taxas muito mais altas no passado, Uhum. e elas caíram. Uhum. E eu acho que tem algumas coisas que é muito interessante, porque se lê os jornais aqui, muitas pessoas falam coisas sobre o Brasil que são jabuticabas, né? E é interessante que as mesmas pessoas escrevem sobre as mesmas coisas nos outros países e falam de outras realidades. A gente tem uma realidade paralela. Por exemplo, essa discussão aqui sobre a taxa de juro neutro no Brasil. O que é a taxa de juro neutro? A taxa que equilibra a oferta e a demanda no longo prazo, né? A taxa real, ela não é observável, mas a gente consegue inferir. Cara, a taxa de juro neutro deveria falar com o teu PIB potencial. Porque o PIB potencial é o seguinte, vamos fazer um exemplo que é muito fácil de entender. Você pega um país que tem uma demografia horrorosa, tipo o Japão, né? As oportunidades porque exatamente a população decresce, o que é que acontece? O PIB potencial tem que ser baixo, né? Porque é menos gente, as oportunidades de investimento não são tão atraentes. Então, com esse e tem excesso de poupança. Com isso, significa dizer que a taxa que equilibra a oferta e a demanda, ela é próxima desse potencial. Você não vai ter, se por acaso a economia não cresce muito, se eu vou tomar dinheiro emprestado a uma taxa muito, muito alta, isso não vai fazer o menor sentido. Os empreendedores, que são quem tomam esse dinheiro, são as pessoas que demandam dinheiro, a taxa de equilíbrio ela não é uma taxa muito alta. Por isso, em quase todo mundo, quase todos os lugares, isso está na literatura também, a taxa do PIB potencial, ele fala. Ou seja, você não pode ter um PIB potencial de 1 e ter uma taxa neutra de 5. Isso não faz sentido. No Brasil, é essa. Essa é a realidade. Muita gente entende que a taxa do PIB potencial do Brasil é 1 e a taxa neutra é 4, 5. Isso não faz sentido. Eu acho que essa é a primeira observação. A segunda observação é o seguinte. É interessante a gente notar como a política monetária ela opera. Porque a política monetária ela não é linear. Linear no seguinte sentido. Se você
por exemplo, se a taxa neutra é 2, e eventualmente você está aplicando um excesso de taxa de 2, e vamos supor que ela é 2, porque boa parte dos negócios fala para a sua demanda de equilíbrio, para eles ficarem de pé, para fazer sentido investir em 2. Então, se isso aqui for uma distribuição normal, à medida que você vai chegando para 4, 5, você vai estar querendo matar os negócios que são os negócios do outro mundo, né? São os negócios tipo Facebook, que são negócios que têm um retorno sobre capital empregado maravilhoso. O grosso dos negócios não está aí. Ele está mais próximo da taxa neutra. Por isso ela é a taxa neutra. Agora, a administração da política monetária é que nem tratamento de câncer. Porque o que você está fazendo? Você está fazendo a quimioterapia, qual é a mágica? Você precisa matar as células cancerosas, células malignas, mas precisa deixar vivas as células que estão bem. Se você vai lá e coloca uma superdose, você mata as células malignas, mata as células boas também e mata o paciente. Então, quando você aplica a política monetária, o que você quer? Você quer diminuir a demanda, mas não matar a oferta. Esse é o equilíbrio ideal. Se desse para poder separar, você desaquece a demanda na medida do necessário e mantém a oferta viva. O problema é o seguinte, é que tem certas demandas que são inelásticas. Se o juro tiver 40, você vai continuar pegando sua poupança, indo lá comprar seu jantar. Você parar de comer. Sim, que é o componente da inflação, então, normalmente que não é responsível. Tem uma parte que é absolutamente irrelevante em relação aos juros. Tem uma demanda que é uma demanda basal. Nenhuma taxa política monetária vai afetar sobre isso aí, mas ela vai afetar a oferta sim. Então, o que acontece? Qual é o meu ponto aqui? Quando você começa a colocar taxas que ficam muito longe da taxa neutra, elas causam distorções muito grandes e não produzem efeito nenhum. A política monetária ela exerce muito mais efeito quanto mais próximo, ela como se fosse uma curva. E às vezes é como o carro, um trem que está descendo uma montanha que tem uma carga de movimento, uma inércia muito grande. Não adianta você querer frear ele em 50 metros, ele não vai frear. Ele vai frear é uma conta, ele vai frear num certo espaço de frenagem, e se você simplesmente colocar esse negócio todo no pé do freio, é o problema que o ABS resolveu. Porque quando você freia completamente e trava a roda, o carro só desliza. Então a política monetária, num certo momento, ela deixa de ser efetiva e ela começa simplesmente a afetar a oferta. O que ela vai gerar? Inflação futura. Então, eu acho que a gente viveu durante muito tempo sobre uma dinâmica, uma lógica que acaba sendo muito deletéria, e o Brasil, acho que no mundo, é o único que aplica isso. Porque nem a Turquia, quando a Turquia hoje em dia tem uma disfunção muito grande, uma política monetária que está sendo apertada, mas em termos reais ela nem é tão apertada quanto a do Brasil. Né, quando você considera a incerteza, porque lá a inflação está rodando a 35. Mas pelo que você está falando, Cláudio, parece que é como se a gente estivesse errando na política monetária. Eu acho que a gente está errando. Você acha que a gente está errando? Eu acho que a gente está errando, mas não é. A discussão aqui não é sobre é que nem aquela história do médico que chega e. Não é a discussão do 0,25. É o médico que chega e fala: pô, então, eu acertei tudo, fiz a cirurgia no teu pé, ele agora. Corrigi a cartilagem, tirei não sei o que e tudo mais, e você agora está com o pé direito maravilhoso. Aí você fala, mas caramba, meu problema era no pé esquerdo. Eu acho que a questão não é o meio ponto ou ponto 25 tudo mais. É marginal. A gente está no lugar errado. Sim. Ela está sendo inefetiva, a meu ver, e óbvio, você pode dizer, isso aqui vira uma briga porque precisa resolver o fiscal do outro lado. Cara, o Banco do Japão, o BOJ ficou durante anos brigando com o Tesouro, dizendo que o problema é seu quando tinha deflação no Japão. Isso virou um perde-perde. O fato é que a política monetária tem seus limites. E quando ela começa a operar muito longe da taxa neutra, a efetividade dela não é linear. Porque senão a gente leva então a taxa de juros a 20, está a 15, por que não bota 20 então? Que ela vai ser muito mais efetiva, né? Assim, então, mas eu não quero nem entrar, eu acho que isso aqui é um outro tema que talvez seja muito interessante também, mas o fato é, a atuação dela, a efetividade dela não é linear. Então, quando você começa a
ao operar muito longe da taxa neutra, ela tem o mesmo efeito que um remédio de câncer em que você dá uma superdosagem. Você vai causar um dano muito maior do que às vezes você só tem que, no tratamento, né, se dispor a deixar esse tratamento rolar durante mais tempo e trazendo a contagem de células para o número adequado num tempo que faz sentido. Agora, eu nem lembro, porque a gente começou a conversar e a gente acabou divagando isso daí. Quem está falando das coisas relevantes estão acontecendo no Brasil. Só para amarrar, acho que eu entendi da não linearidade da política monetária. Acho que tem vários episódios que mostram isso. Um muito bom que a gente viveu recentemente foram as taxas basais da economia em patamares nominais e reais negativos. Ou seja, a Alemanha jogar a taxa de juro básica para o negativo, esperando que o seu Hermann ia falar, não, peraí, então meu depósito bancário agora me faz perder um dinheiro garantido, então eu vou sacar esse dinheiro e vou comprar uma BMW agora, porque eu vou consumir. Não funciona assim, não né? Não funciona, né? Ele vai poupar mais dinheiro, eventualmente, porque ele vai perceber que a aposentadoria dele piorou a situação. Então eu entendo a não linearidade, mas assim, o que você está me dizendo, o contexto todo da nossa discussão era para chegar no evento eleição e dizer que basicamente ele não é o ponto mais importante da história. Eu acho que esse tema fiscal, credibilidade, eleição, ele é um relevante catalisador. Eu não tenho bola de cristal, tá? Não sei exatamente o que vai acontecer. Eu vejo alguns cenários mas aqui. Se tem uma transição... Eu acho que o que a gente discutiu antes é que eu acho que a forma como eu articulei isso daqui, eu acho que houve uma mudança no modelo de negócio no Brasil que até hoje não está refletida no preço dos ativos, especialmente os ativos de bolsa. Ela não está refletida e para que ela venha a ser refletida, ela precisa de um catalisador. Entendi. E eu entendo que a eleição pode ser esse catalisador. Eu acho que se por um acaso a gente tiver, dependendo do caminho que esse negócio tomar, eu entendo que a gente eventualmente pode ter não vai ser uma alta vai ser uma alta histórica, uma coisa assim de tipo mercado subir 200%. Num período de tempo, óbvio. Não estou falando em um ano, estou falando ao longo de alguns anos. Sim. O bull market, né? A gente vai ter um bull market dos grandes. Agora, se eventualmente não tiver esse catalisador, você continua com essa dinâmica, mas eu entendo que a crise de conta corrente, como a gente teve várias vezes, e como existem vários mercados nessa situação, vários países nessa situação hoje, por exemplo, você tem um país como o Egito que vive num ciclo ainda amarrado nesse de problemas, né? Você tem países que, enfim, como por exemplo, eu acho que é por outros motivos, tá? Mas o México, é interessante que o México também tem um modelo de negócio que é muito semelhante ao da Europa Oriental, né? Mas olha que interessante, o México tem esse NAFTA e depois o USMCA, né? Por agora mais de 25 anos, né? 30 anos praticamente, que é o mesmo período também que a Europa Oriental se integrou com a Europa. Você pega um país como a Polônia, cresceu em média 5% durante 30 anos, cara, é uma coisa impressionante. Tornou-se um país rico, né? E isso vale para alguns outros países ali com o mesmo modelo. Eles basicamente viraram centros de produção da Europa. Então, é indústria, é um modelo igual ao México. Cara, mas o México não cresceu na mesma intensidade. O México cresceu, tipo, que nem Brasil. Eu acho que o México tem outras questões. Tem um nível de informalidade muito grande. Agora teve toda essa questão da parte legal, que eu acho que tem riscos substanciais. Hoje a gente entende quem está do outro lado do balcão, que é a Cláudia Sheinbaum, mas ninguém sabe quem vai estar do próximo sexênio, né? Então, o que eu quis dizer é que eu acho que as questões estruturais do Brasil foram resolvidas. E quando você olha essa simetria entre o que eu tenho para perder se der errado, se esse catalisador não aparecer, e o que eu tenho para ganhar, eu acho que a gente está num momento muito assimétrico. E diga-se de passagem o seguinte,
essa questão é interessante. Mas é a maior assimetria que você já viu na carreira? É a maior assimetria que eu já vi na carreira. Em relação ao Brasil, é a maior assimetria que eu já vi na carreira. Em relação a outros, não, eu já vi assimetrias muito grandes. Acho que a Argentina... Você acha que tem pouco Argentina, pra 2 perder? anos atrás, tinha uma assimetria das mais bizarras que eu já vi. Sim. Isso se corrigiu, né? Mas os ativos lá multiplicaram por 10. Sim. Então, agora, esse tema dessa assimetria aqui no Brasil é que a gente pega todos esses mercados de consumo, né, de mercados domésticos e tudo mais, e apesar deles não serem o que está puxando, né, que a gente acabou de discutir antes, que são a parte externa e tudo mais, eles acabam sendo os maiores beneficiados, né? Porque isso aí virar renda, isso aí virar... O que a gente tem hoje é está sendo perpetuado nesse raciocínio linear, né? Essa taxa de real em todo o fluxo de 8% real, 9% real. Hoje você desconta. Se a gente for falar de nomes específicos, você pega todo o setor de shopping centers, Multiplan, Iguatemi, Allos. Cara, essas empresas têm yields específicos. Você está comprando yield de longo prazo em modelos que são relativamente robustos. Eu acho que os shopping centers no Brasil e em alguns outros países também são diferentes do que foi feito nos Estados Unidos. Aprendemos com o que foi feito nos Estados Unidos, né? Com o que aconteceu lá. Você trava em yields reais de tipo 2 dígitos. É uma coisa absurda. Me parece que é uma atratividade muito grande. Você pega várias das empresas de energia elétrica, você tem também um nível de assimetria muito grande pelo mesmo efeito, né? A gente mesmo, nós tínhamos uma posição muito grande nesse primeiro semestre, eram as nossas maiores posições em Serena, que acabou tendo uma oferta. A parte do varejo, cara, até o varejo alimentar, que nunca teve grande distorção. No ano passado, você vê onde Carrefour e Açaí, que são negócios que têm pouca ciclicalidade. As pessoas precisam continuar comprando comida. O modelo já é um modelo vencedor, né? O do atacarejo, já tem um volume enorme. Eu acho natural que o Carrefour fez uma transação para eles fenomenal, né? Assim, compraram por um preço que não existe. Quando a gente vê lá atrás que o Carrefour aqui tinha um prêmio em relação ao Carrefour na França, então, assim, não é à toa que tiveram essas ofertas. Eu acho que a gente vê muitas... O Açaí, por exemplo, ele subiu, sei lá, 50%, 60% já no ano, mas quando você olha em qualquer métrica, segue barato. Eu acho que no varejo tem que separar só o que são as histórias onde você tem histórias de reestruturação, porque a estrutura de capital de alguma forma estava errada, das histórias que você tem de deslocamento mesmo. Onde você tem histórias de deslocamento, me parece que esse upside, downside ficou muito, muito assimétrico. Então, se der errado, se por acaso a gente não tiver esses catalisadores, eu acho que o que tem para se perder a partir daqui, dado que eu não consigo enxergar uma grande crise de conta corrente, é pouco.